Lançado em agosto de 2022, a terceira geração do Citroën C3 chegou para revolucionar o segmento de compactos. Mas, passado um ano do seu lançamento, será que vale a pena comprar um modelo como esse? E no vídeo de hoje, a gente trouxe a versão mais vendida do modelo, a Live Pack, que é praticamente a básica, porém tem multimídia e o básico para o dia a dia. E na minha opinião, essa é a versão com o melhor custo-benefício do modelo, apesar do visual simples. Já falando em visual, para mim, esse é um ponto positivo do C3. Não que ele seja um carro extremamente bonito, mas ele é extremamente funcional. Apesar da Citroën não vender ele como um SUV dos compactos, como a Renault faz com o Kwid, a gente não pode negar, ele tem um estilo bem aventureiro. Seja pela sua carroceria mais quadrada, seja pelas molduras aqui nas caixas de roda e pela sua boa altura em relação ao chão. Além disso, o modelo tem bons ângulos de ataque e saída, o que ajuda bastante no dia a dia. E ainda falando sobre visual, os faróis são os destaques do Citroën C3. Realmente, a Citroën deu uma cara toda diferente para o farol do modelo. O legal é que ela já tem DRL de série, tudo bem que o DLR ele é com uma lâmpada halógena, comum, mas ainda assim ela está presente. Infelizmente, por mais que esse farol diferentão tenha um desenho legal, ele é bem simples. Por exemplo, ele conta apenas com uma parábola única de farol, que geralmente não é tão boa como um farol de parábola dupla. Por exemplo, quando a gente joga aqui o farol alto, a mesma parábola é responsável pelos dois fachos, e isso não é tão bom assim. E outro ponto negativo é que nessa versão aqui o modelo não conta com farol de neblina. E um outro ponto positivo do Citroën C3 é que ele foi desenvolvido para mercados emergentes, como a Índia e o Brasil. A medida do pneu é um 95/65 aro 15. Para um compacto é realmente muito grande. Mas isso tem um lado bom. No dia a dia, como o pneu ele é bem grandão, ele ajuda bastante na absorção de impactos. O Citroën C3 tem uma boa construção de carroceria. A gente pode ver isso em alguns detalhes, como por exemplo, vãos pequenos por praticamente o carro inteiro. A moldura da janela aqui é daquele sistema mais refinado que tem, com cantos vivos, o vidro bem rente aqui na carroceria, e uma outra coisa boa é que o modelo já conta aqui com solda laser aqui no teto. Mas nem tudo são flores. Por exemplo, o vão aqui da tampa traseira é bem grande e destoa aqui do resto do carro, ó. Dá para entrar quase meu dedo inteiro aqui nele, seja aqui desse lado ou desse lado aqui. E já falando sobre segurança, infelizmente o C3 ele zerou o teste do latinha NCAP. Além disso, ele só conta com 2 airbags, sendo que existem outros concorrentes com 4 ou 6 airbags. Para piorar, o modelo ele não tem aqui barras de proteção na porta e ele também não tem o ajuste do cinto de segurança. Lembra quando eu falei que a Citroën foi bem inteligente no desenho dela, colocando um plástico preto ao redor do carro inteiro? Mas ela poderia ter caprichado um pouco mais e ter feito o para-choque mais para fora. Isso porque ele é extremamente rente aqui à tampa. Em qualquer batidinha do dia a dia, a chance de você amassar uma peça como essa é enorme. Eu digo isso porque esse modelo aqui, ele já tem sinais que foi reparado aqui a tampa traseira. Mas, apesar disso, é aqui na traseira onde tem um grande ponto positivo do Citroën C3, que é seu porta-malas. Isso porque são 315 litros de capacidade. Gente, é porta-malas para dedéu. Mas, infelizmente, o acesso dele é bem ruim e bem alto. Se a gente observar, ó como a tampa, o acesso dela é bem pequena para o tamanho do carro. Apesar do modelo ter uma forração muito boa e em tudo, ele ficou devendo uma forração aqui nessa área. E olha só aqui a solução que a Citroën encontrou aqui para dar um respiro para o carro. É apenas um carpete recortado e acho que com o tempo isso aqui pode rasgar. Além disso, senti falta de uma iluminação aqui no porta-malas nessa região aqui, o que não tem. E apesar do step ficar aqui dentro do carro, ele é de uso temporário e é limitado a 80 km por hora. A gente sabe, carro popular no Brasil tem que ser o mais versátil possível. Como o modelo tem um bom espaço de porta-malas, ele poderia ter um step convencional. Mas 315 litros não é suficiente para você? Não tem problema. Para rebater o banco do Citroën C3 é muito fácil. Você só precisa aqui puxar essas duas alavancas que o banco rebate. Infelizmente o modelo não tem um banco bipartido. Ou seja, então você não consegue levar uma pessoa e um objeto comprido. Ou é uma coisa ou outra. E nesse ponto ele fica devendo. Chegamos então na motorização do Citroën C3. O modelo ele conta com o mesmo motor 1.0 3 cilindros da família Fiat, que está presente no Argo, no Cronos e demais modelos da linha. E isso por si só já é um lado positivo. Quanto mais vezes um motor é utilizado em mais carros, mais barato fica as peças dele. Além disso, esse motor está presente já há muito tempo no mercado nacional. Se eu não me engano, desde 2017. E ele já provou a sua valentia. É um motor muito robusto e que não dá muita manutenção.
Falando em números, ele conta com 75 cavalos no etanol e 71 na gasolina. Já seu torque máximo é de 10,7 no etanol e 10 na gasolina. E uma outra coisa boa é que esse motor ele tem apenas 2 válvulas por cilindro. Então ele é bem torcudo em baixa rotação. E como a gente vai ver no vídeo andando, realmente na cidade ele tem bastante força e nem de longe lembra aqueles antigos motores 1.0. E a gente não pode deixar de falar de um carro de 80 mil reais com uma chave simples como essa. Infelizmente, ela não é uma chave canivete, ela tem apenas aqui o comando de travar e destravar o carro. É um trambolho isso aqui no bolso. Citroën, quanto que custa uma chave canivete aqui pro carro? Bom pessoal, chegamos então aqui no interior do Citroën C3 e para mim o destaque desse carro é a posição de dirigir dele. Os bancos, pode ver, ele está na posição mais baixa e ele já é bem alto. Agora, se você subir o banco aqui, olha a amplitude do banco. Pronto, praticamente cheguei no mais alto, estou quase raspando a minha cabeça no teto, tá meio desconfortável para mim dirigir, mas a amplitude é muito grande e você se senta lá em cima. Então, se você gosta da posição alta de dirigir, esse carro ele vai te agradar e muito nesse aspecto. Mas, apesar dessa grande variação aqui do banco, nem tudo são flores. Isso porque o volante ele é fixo e o cinto também. Então, para você encontrar uma boa posição de dirigir, você vai ter que ficar muito ligado nisso, na altura do banco. E aqui que a gente entra na parte de corte de custos. Infelizmente eu acho triste a gente pagar 80 mil reais num carro zero com calotas e vidro elétrico apenas para o passageiro e motorista. E fora isso a gente também tem outras simplificações aqui no interior, como por exemplo o ajuste de espelho, que é feito por esse pininho aqui, ó. Merecia ser elétrico, mas tudo bem, vamos aqui conferir o painel por inteiro. Chama atenção a variação de texturas aqui no carro. Se a gente observar, aqui é um plástico mais liso e a cor é diferente. Aqui é um plástico mais rugoso, mas observe, são plásticos de boa qualidade. A multimídia a gente já fala já já. E ó, aqui também ó, a gente tem uma variação, a gente tem uma brincadeira aqui, tudo para deixar o interior mais lúdico e não com um aspecto tão pobre. Ao contrário aí de um Polo Trek, onde é tudo muito monótono e tudo preto. E isso é levado também para a porta, onde ela também tem variações de texturas, mas aqui mais simples. Como por exemplo, ó, aqui sim, tudo é preto. E eu acho que merecia pelo menos aqui uma maçaneta cromada. Mas ó, vamos no detalhe. Aqui é plástico, aqui é plástico, mas ó, são plásticos bons. Aqui no pegador também tudo é plástico, plástico, plástico. Aqui a gente tem um bom porta-objetos e isso é um ponto positivo. E ali a gente tem uma entrada para o alto-falante. Aqui a gente tem uma saída de ar bem bonita e o desenho dela é bem criativo. Nesse ponto ela tem um refinamento maior. Mais para baixo aqui a gente só tem um botão com função, que é o botão da trava. Ali, ó, bem aparente, a gente tem aqui a abertura do capô. O carro ele merecia um melhor apoio aqui para o pé esquerdo. É ruim? Não, mas poderia ser melhor. E além disso, a gente também não tem nenhuma alavanca aqui para abrir ou o porta-malas ou o bocal de combustível. Já o painel de instrumentos desse carro é um ponto negativo e eu acho que é onde dá a maior sensação de simplicidade dele. Ele pode ser até bonito na hora que você liga ele, ó, vou desligar aqui o carro. Liguei ele aqui, ó, ele parece bastante luzinha espiã e tal. Mas quando as luzes apagam, o painel é somente isso. Aqui a gente tem o velocímetro, aqui o odômetro total, aqui a gente tem o nível de combustível, essa setinha aqui mostra o bocal do carro, e aqui a temperatura do motor. Ele tem computador de bordo, mas a gente é obrigado aqui a apertar esse botãozinho aqui para mudar as funções dele. Pois é pessoal, em pleno 2023, você é obrigado aqui a mexer no computador de bordo aqui dentro do painel, sendo que há 20 anos atrás, um simples Citroën Xara Picasso já tinha aqui o botão de você trocar as informações do computador de bordo pela alavanca de seta. Não só ele, como o Peugeot 206 também. Aí é mancada, né? Realmente é um painel muito simples. A gente está pagando caro nos carros. Então, esse é um ponto assim que se a Citroën melhorasse o painel dele, eu acho que as vendas do carro também iriam melhorar pra caramba. Ai, mas Rodrigo, tem a central multimídia. Sim, a central ela chama atenção. É uma central boa, a gente vai falar dela agora. Mas assim, o painel também é importante. Ele não tem um simples conta-giro. Para um carro manual é muito importante. Vindo aqui no detalhe, ela tem um bom tamanho, são 10 polegadas. Ela é rápida, ó. Ela tem Android Auto e Apple CarPlay sem fio, o que é um lado positivo. Ela tem aqui uma boa resolução. Então assim, é uma multimídia muito boa. Fica devendo uma câmera de ré? Fica devendo uma câmera de ré. Mas assim, a multimídia agrada bastante. Vindo aqui mais para baixo, a gente tem 2 saídas de ar muito bem localizadas. E aqui a gente tem os comandos do ar-condicionado.
Já o ar-condicionado desse carro, ele é muito bom, ele gela a cabine rapidamente, ele é forte, mas ele é bem barulhento. Eu vou ligar aqui o ar para vocês verem. Aqui na velocidade 1, o barulho não incomoda e o vento que sai é um bom vento. Na 2, o barulho já incomoda, o vento realmente é bem forte, mas assim, eu preferiria ficar sempre só no ar-condicionado aqui na velocidade 1, porque o barulho é chato. No 3 e no 4 então, eu tô me sentindo dentro de um aspirador de pó aqui, porque o barulho é muito grande. Vindo mais para baixo aqui, a gente tem uma tomada USB, aqui uma tomada de 12 volts, aqui um pisca-alerta, aqui a gente tem um bom porta-objetos, outro bom porta-objetos lá na frente, e aqui embaixo a gente também tem 2 porta-copos muito bom. Inclusive dá para colocar aqui uma garrafa de 1 litro aqui nela. Vindo aqui para a alavanca de câmbio, ele tem gatilhos longos, pode observar, mas bem precisos. O casamento entre motor e câmbio ficou muito bom aqui no C3. E um lado positivo, aqui ó, mesmo o carro ligado em marcha lenta, ele pouco vibra o volante e pouco lembra aqui um modelo 3 cilindros. Continuando aqui, a gente tem outro porta-objetos. Aqui o freio de mão de tamanho muito bom e de peso bom também. Aqui a gente tem mais um porta-objetos traseiro. Vindo aqui para a parte direita do painel, aqui a gente tem um nicho que dá para colocar uma outra coisa. E aqui a gente tem o porta-luvas. Ele tem um tamanho bom, ele é bem profundo, mas não tem iluminação. Já uma coisa que eu gostei bastante desse carro aqui foram os bancos. Eles podem não ser tão largos assim e também não ter abas laterais tão boas, mas ele apoia muito bem as coxas, ele apoia muito bem as costas. O apoio de cabeça, por mais que ele seja integrado, ele também é muito bom. E além disso, o banco ele é bem construído e o tecido dele é bem bonito e parece que vai durar bastante. Vindo aqui para a parte superior do painel, aqui sim ele lembra um carro popular. Isso porque tudo é bem simples. O forro ele é bem simples. Se a gente abaixar o parasol ele é feito de plástico, parece, ó, e ele é bem simples. Ele tem espelho, mas não tem tampinha. A luz de teto também ela é bem simples. Tudo bem que ela tem os 3 modos, né? Aqui quando a porta abre, aqui sempre ligada e aqui sempre desligada. Mas, em aparência, é bem simples. E o parasol aqui do passageiro também tem espelho, mas bem simples também. O pecado desse carro é deixar a lata à mostra aqui nessa região aqui. Como esse carro é branco, a diferença de cor não fica tão alarmante. Mas se você pegar um carro vermelho, um carro azul, por exemplo, aqui o interior dele vai ficar bem colorido. E eu acho que merecia um acabamento melhor. E em questão de espaço, eu estou muito bem aqui na frente. Bora ver lá atrás? E já que atrás, o espaço também é muito bom. Mas melhor do que o espaço é como você senta aqui atrás. As minhas coxas estão bem apoiadas e eu estou bem confortável aqui nele. Em questão de espaço, ó, para a cabeça me falta 3 dedos aqui para encostar no teto, que para um compacto é um bom tamanho. E para frente ó, me sobra praticamente um latifúndio de espaço. São aqui ó, quase 2 palmos. Tudo bem, eu não sou nenhuma referência de tamanho. Eu tenho 1,70 m e o banco está regulado para mim. E além disso, por mais que esse carro tenha janelas pequenas, você não se sente muito claustrofóbico aqui nele. Justamente porque você se senta numa posição alta. Você tem uma boa visão aqui do interior do carro. Aqui atrás, o acabamento é muito parecido com o lá da frente. Então, é tudo plástico. Também temos variações de textura, mas assim, tudo é bem simples. Aqui a gente tem a manivela, ela é pequena e até que bem leve, mas merecia um vidro elétrico. E o banco traseiro, por exemplo, aqui, ele tem algumas texturas, tem diferença de costuras que valorizam aqui o banco e não é um blocão aqui de espuma como era o Sandero, por exemplo. Além disso, a gente tem apoio de cabeça para todo mundo e cinto de 3 pontos também, de acordo com como manda a lei, ainda bem. Infelizmente também esse carro não tem nenhuma alça de teto, tudo pela redução de custo, mas tudo bem. Aqui atrás a gente viu que você também fica bem confortável, mas como é que é dirigir esse carro? Bom pessoal, estamos então aqui na cidade aqui com o Citroën C3 e olha, para o dia a dia, o carrinho guerreiro, viu? Acho que o primeiro ponto é realmente a sua boa altura em relação ao solo. Ó, andando de maneira rápida assim, diria até soviética, o carro não raspou em nada. E para mim, isso é um ponto positivo. Principalmente se a gente pensar que hoje em dia o uso desse carro aqui está muito voltado a motorista de aplicativo, que usa o carro aí, ó, pra caramba. E não é só que o carrinho é alto não, viu? Ele é bem confortável aqui para passar na buraqueira e nas lombadas. Ele tem um bom isolamento assim da carroceria. E já que falamos sobre isolamento, vamos falar sobre isolamento acústico. E nesse carro ele é muito bom.
Por um compacto, claro, né? Se a gente comparar com outros carros da categoria dele. Por exemplo, você não ouve quase nada do lado de fora. O barulho que você ouve é o barulho do próprio carro. Então, por exemplo, você ouve bastante o barulho dos pneus, você ouve bastante barulho um pouquinho do motor quando ele invade a cabine, né? E aliás, esse carro, como ele não tem conta-giros, ele me fez lembrar a época que eu estava aprendendo a dirigir no Corsa do meu pai. O Corsa do meu pai não tinha conta-giros. Aí ele falava assim, para trocar marcha você tem que ouvir o motor do carro. E esse carro aqui, ele volta a essa época, onde ele é manual, você tem que ouvir assim um carro para trocar marcha. Tudo bem que ele tem um indicador aqui no painel, mas no ouvido não falha. Uma outra coisa boa é que justamente por você sentar mais alto no carro, você tem uma boa visibilidade do trânsito, e isso é legal. O carro, ele é muito fácil de dirigir, a direção dele é elétrica, é muito levinha, principalmente para manobrar. Todos os comandos aqui no carro são leves, então a embreagem é muito leve, o freio tem uma boa modulação. O câmbio, como eu falei, ele tem engates longos, mas super fáceis aqui de guiar. O consumo na cidade, no etanol, ele faz 9,5. Na gasolina, na cidade, ele faz 13 km por litro. E é engraçado, aqui na cidade é um carro bem esperto e bem torcudo. Você não precisa acelerar muito, com meio pé você já faz tudo assim que você precisa com ele. E é até divertido de dirigir. Tudo bem que na estrada, assim, principalmente em ultrapassagens, aí ele realmente mostra que é um motor 1.0 mesmo. Mas assim, juro, pro dia a dia, pro motorista tranquilo, cara, é mais do que suficiente o desempenho dele. E para quem gosta de som de buzina, eu achei essa buzina desse carro bem simpática, ó. Parece que ele tá alegre assim, não, pode vir. E se você der uma buzina mais... ele até muda o tom. Eu achei isso muito divertido. Uma outra coisa que eu gostei bastante aqui do C3 é que mesmo ele sendo uma das versões mais básicas, ele já conta aqui com assistente de partida em rampa. Ele é um bom carro. Claro, fica devendo em algumas coisas, sim. Falta aqui um RPM, falta uma vistosidade maior. Então você pensa, putz, eu vou desembolsar tanto dinheiro para ter algo simples assim, né? Então, não é à toa que hoje em dia, quem tem dinheiro para comprar carro zero, acaba comprando uma versão mais completa, né? Porque aí sente que o seu dinheiro está valendo a pena. Vou pegar uma versão completa, mas tem, sei lá, tem câmbio automático, né? Porque, querendo ou não, é 80 mil reais para um carro com câmbio manual. Ou, por exemplo, acaba dando um pouquinho mais de dinheiro e aí pega um SUV mais barato, né? Por exemplo, o Pulse está 100 mil reais. Talvez no financiamento esses 20 mil reais não fazem tanta diferença. Mas a sensação de você estar levando um carro que vale mais o dinheiro seja mais presente. Então, tá estranho o nosso mercado, né? Bom pessoal, chegamos no fim da avaliação do Citroën C3. Um carro que demonstra muitos pontos positivos, como por exemplo, o bom espaço interno, a ótima dirigibilidade na cidade e o bom conjunto de motor, câmbio e suspensão. Por outro lado, dói a gente pensar que a gente tem que desembolsar 80 mil reais num carro novo, com calota, câmbio manual e várias outras simplicidades. Infelizmente, não é culpa da Citroën, é o nosso mercado que está desse jeito. Vale a pena comprar um carro como esse? Bom, se você precisa de um carro zero, espaçoso e com baixo custo de manutenção, com certeza vale a pena. Agora, se espaço não é prioridade para você e você puder gastar um pouco a mais, talvez os concorrentes deles te agradem mais. Seja o Peugeot 208 também, que tem uma dinâmica muito legal, seja o HB20, que tem um conjunto interessante, ou mesmo um Polo Trek. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Meu muito obrigado e até a próxima.